Então, a gente comentou que a alma estar apegada ao pó da terra não é exatamente uma coisa boa. Bom, isso é uma figura de linguagem? Sim. Então, deixa eu dar um exemplo, que a gente acabou de falar sobre isso agora. Alguém que está para baixo, em português a gente fala isso. Alguém que está para baixo, alguém que está para baixo, está deprimido, tá? A Torá muitas vezes coloca coisa como alguém que está no chão. A pessoa está mal, ela está lá embaixo, no chão. Então, quando a pessoa está no chão, é porque ela não está bem. Algum problema, alguma coisa tem, que quando ela está bem, ela está de pé. Sim? Então, aqui a ideia é, minha alma não está bem. Minha alma está lá embaixo, está apegada ao pó, tá? Quando a pessoa está de luto, a pessoa senta mais baixo, por exemplo. Tem uma ideia de dor, de sofrimento. Tá. Então aqui ele está dizendo assim, a alma da gente está ligada com o pó. Vocês conversam? Deixa eu só pegar isso aqui um pouquinho melhor. Eu pensei assim, minha alma se reduz ao pó da terra, então me ressuscita ou me reviva conforme sua vontade. Sim. Óbvio. Tá ligado com isso, óbvio. Tá. O Rashi... Hayene, a gente quase não vê esse nome, Hayene. Hayene me dá vida. Sim. Então, o Rashi fala assim, כפי שהבטחת על ידי נתן הנביא טובה, o rei Davi, ele próprio teve várias situações onde fisicamente ele estava por baixo, enfim, estava sendo perseguido, estava sofrendo, e com tudo isso, Natan Hanavi, o profeta, disse para ele que ele ia passar por isso. Ou seja, ele disse para ele que ele vai ser salvo dessa situação, tá? Então, o que o rei Davi está dizendo? Hayeni kidvarecha, Hashem me dá vida, como está escrito, como é a tua palavra, qual é a palavra de Hashem, tá? Então, a palavra de Hashem, obviamente, para a gente é a Torá. Ou seja, o que Hashem falou para a gente, a palavra dele é a Torá. Então, se eu quero ter vida, então o rei Davi está dizendo, Hashem, me dá vida como está na sua Torá. Deixa eu dar um exemplo para a gente poder entender. O Alter Rebbe, o primeiro Rebbe de Lubavitch, tinha um Hassid, agora me foge quem era, Ikutia Liepler, eu acho, que esse Hassid era um comerciante. Se eu não estou enganado, ele trabalhava com madeira naquela época, eles tinham florestas, enfim, cortavam madeira, vendia madeira. E, obviamente, o negócio consumia tempo. E esse Hassid, em especial, ele sabia estudar um pouquinho, não estudou como todo mundo no Heider, na Yeshiva, então ele tinha condições de estudar a Torá, só que ele não era uma pessoa que tinha um conhecimento muito profundo, tá? Muito bem. Ele viveu na época do Alter Rebbe, ele viveu na época do Mittler Rebbe, do próximo Rebbe, e naquela época o costume era que um Hassid, quando ele ia para o Rebbe, Rosh Hashanah, Yom Kippur, ele ouvia Ma'amarim do Rebbe. Ma'amar é um estudo profundo que o Rebbe faz em público sobre um trecho da Parashá, um trecho da Torá. Isso, em especial, nos Hagim, está ligado com os assuntos de Rosh Hashanah, Yom Kippur. E tinham vários Ma'amarim que o Rebbe falava ao longo do Hag. Isso é uma característica típica do Lubavitch. Se a gente for visitar algum outro tzadik, tem, Baruch Hashem, vários tzadikim, eles também fazem uma espécie de refeição de Yom Tov com todo mundo, com seus Hassidim, e aí se canta muito,
E aí se come, e aí, em algum momento, esses tzadikim falam livrei Torá, palavras de Torá. Não é uma amar, por isso que eu quero fazer a distinção, tá? É Dvar Torá, vamos chamar assim. Que são curtos, 5 minutos, não mais, 10 minutos no máximo. Em Chabad, em Lubavitch, desde o Alter Rebbe, uma amar é algo profundo. Não se tem grandes refeições em Lubavitch, é coisa muito, muito frugal, vamos colocar assim, mas tem muita Torá. Então, quando o Rebbe fala uma amar, é pelo menos meia hora seguida de pensamentos profundos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, e tinha Rebbes que falavam 4 horas, 5 horas seguidas. Enfim, o nosso Rebbe também tinha fabregas compridos. A questão é que o pessoal se alimenta, em Chabad, se alimenta disso que o Rebbe fala. Ou seja, muita informação. Tinha que se, depois que acabava o Fabrengen, os Hassidim sentavam e ainda sentam para recordar tudo, tentar lembrar de tudo que o Rebbe falou, principalmente que a Shabbat Yom Tov não pode anotar, nem pode gravar, então tem que decorar. Então tem várias pessoas que se dedicam a isso, a repetir várias vezes o que foi falado para não perder a ideia. Depois isso é impresso, depois isso é distribuído, depois se estuda. Muito bem. Então é algo comprido. Esse Rabbi Kutia Liepler viveu numa época em que um Hassid que foi para o Rebbe em Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, quando voltava para casa, em geral o pessoal voltava para casa de carruagem ou a pé, dependendo do caso, então ia parando de cidade em cidade até chegar na sua cidade. Aonde quer que um Hassid parava, ele tinha que repetir o que o Rebbe falou, porque as pessoas pediam, o que o Rebbe falou? A gente não pôde estar lá esse ano, repete pra gente. Então ele tinha que lembrar aquela saúde. 1 hora, 2 horas, tudo que ele conseguia lembrar do que o Rebbe falou, ele ia repetir para o pessoal. Ele chegou na cidade desse Hassid, um jovem, e começou a repetir tudo que o Rebbe falou, e não era pouca coisa. O Rebbe Kutia Liepler, por ser um comerciante, ele tinha um certo dinheiro, enfim, e ele não entendeu. Ele falou, não, você volta para casa amanhã, agora você vem jantar comigo lá em casa, eu te pago, você repete tudo de novo que eu quero entender. E o rapaz foi lá para casa dele e repetiu, não está entrando. E de novo, ele ficou com o rapaz lá 3 dias em casa, repete, e ele ficou muito, muito encucado. Esse Rabbi Kutiel, ele depois de muito esforço, resolveu, botou os filhos, botou alguém para cuidar dos seus negócios e foi para Lubavitch. Eu tenho que sentar e estudar, não é possível, não está entrando. E ele, com muito esforço, já não era um jovem, tá? Conseguiu abrir a cabeça. Porque quando você quer entender, e você se esforça, a cabeça abre. Você tem que se esforçar, tem que até abrir a cabeça. Então esse Rebbe Kutiel conseguiu fazer uma coisa que muita gente não fez. Ele largou os negócios, botou alguém para cuidar e ficou, acho que algumas semanas, tá? Quebrando a cabeça para entender. E aí a cabeça, depois de um tempo, abre. Depois que abre, as coisas começam a entrar muito mais fácil. Então, uma certa ocasião, eu acho que foi o Alter Rebbe, que veio para esse Rabbi Kutiel e falou, vou te dar uma brachá de longa vida. Aí ele falou, Rebbe, eu só quero brachá de longa vida se for longa vida com a minha capacidade de estudar. Porque longa vida, só para viver, isso não é vida. Tá? Então, assim, ele tinha muito claro o que é viver. Ele sabia, isso para mim é viver. Tá? Porque isso é para isso que eu estou aqui. Sim, tem que ter. Tá? Então ele falou, se é para longa vida, tem que ser longa vida com cabeça. Não só longa vida. Então, Rebbe deu, realmente, ele chegou, acho que, a viver durante a vida de 3 Rebbes, se eu não estou enganado. Tá? Mas enfim, a questão é que aqui ele está dizendo, Hayeni Kidvarecha, me dá a vida de acordo com a tua palavra, para que eu possa entender a tua palavra. Ou seja, o pedido dele é, eu posso estar com a minha alma grudada no pó. O que significa isso em termos simples? Tá? Eu já passei um pouquinho do meu horário, espero ter um pouquinho de paciência. Tá? Veja bem, grudado no pó
Se a alma está grudada no pó, quer dizer que a alma só está preocupada com o que está lá embaixo, não com o que está lá em cima. Mas Tá? o corpo dele estava desgastado. O que for, a questão é que ele está dizendo o seguinte, se a alma está ligada nisso, é mal. A alma tem que estar ligada em Hashem, tem que estar ligada em coisas mais elevadas. Tá? Então, por isso que ele está pedindo a Hashem, me dá mais vida, mas para que eu possa me dedicar ao que é bom, ao que é certo, a tua palavra, ao estudo, aquilo que Hashem quer de mim. Tá? E não só ter vida. Por quê? Porque eu posso estar a vida inteira ligado com outras coisas. Posso estar ligado com o que ele chama aqui de pó, ou seja, aquilo que não é importante. Tem um Hayom Yom, onde o Rebbe diz o seguinte: se você quer olhar para o céu, olha para cima. Se você quer olhar para a terra, olha para baixo. Óbvio, não precisa dizer isso. Tá. Então, o Rebbe explica, veja bem, se você quer olhar para o céu, para as coisas espirituais, olha para cima. Se você quer olhar para a terra, para as coisas materiais, olha para baixo. Como assim? Se você quer olhar para as coisas materiais, olha o carro que o outro cara tem, olha o apartamento que ele tem, olha a roupa que a pessoa tem, olha para baixo. Tem gente que tem menos do que você. Abaixo. Tá? Então, seja grato pelo que você já tem. Isso no que é material. Então, no material, na terra, olha para baixo. Tem gente que tem menos do que eu tenho. Então, eu tenho que estar grato pelo que eu tenho. No espiritual, não. É o contrário. Eu já faço muitas mitzvot, o que Deus quer de mim? Eu já estudo muita Torá, o que Deus quer de mim? Mas tem gente que estuda mais, tem gente que faz mais, olha para cima. Que é para olhar para o céu, olha para cima. Basicamente é isso. Então ele está dizendo, Hashem, me dá a vida com a tua palavra. Para viver com aquilo que dá para a alma aquilo que ela precisa. Pessoal, por enquanto, a gente vai passar daqui a pouco para a próxima aula.